eu vejo um campo desse assim, de terra assim, não tem como eu não lembrar da minha infância. Só que o campo era 3 vezes maior do que esse, de um gol a outro. Bola de capotão, bola pesada. E eu, criança, corria de um lado e pro outro. E muitas crianças, até maiorzinho da minha época, não me acompanhavam. E olha que eu era gordinho. Mas eu sempre tive ali aptidão para o esporte. Eu joguei muita bola, viu? Eu acordava cedinho, nem tomava café. E a bola, quando furava, nós ainda continuávamos jogando. Só ia pra casa quando a mãe ou os tios chamavam. Bons tempos. Olha aí o Dog Box Baruch, dog de barra de proteção. Qual o conteúdo aí na internet você vê um box aí dentro desse contexto aí do Baruch? Dos vídeos que eu tenho apresentado. Dog no meio do mato, na terra, na lama, correndo, fazendo guarda, fazendo proteção, se deparando aí com dogs de combate, pitbull, Staffordshire, Rottweiler, pastor, mistura de tudo isso aí. A maioria dos conteúdos que vocês veem sobre boxe, e quando vem, chapéuzinho de festa, narizinho de palhaço, deitado no sofá, deitado na cama, com aparência abobaiada, aí andando, ó, no meio da lama, da poça d'água. Então, geralmente é dentro de um contexto humanizado, do antimanejo. Geralmente você não vê conteúdo do box, dog box, dentro desse contexto aqui, da sua função primitiva, de caça, de combate, até contra outro animal. Eu fiz um vídeo e comentei que se fosse para vender o meu dog seria uns 20 mil reais. Algumas pessoas podem estranhar. Eu compreendo pessoas nesse contexto estranhar. Por exemplo, existem pinturas, quadros, obras de artes que elas custam milhões. Eu particularmente não teria coragem de dar R$1.000, porque para mim não é bonito o desenho em si. Mas para quem conhece a história da obra de arte, do pintor, do artista, em alguns contextos para eles são ninharinha. Para eles valem o preço. Por quê? Porque eles têm conhecimento da obra de arte. Eles têm conhecimento da história daquela obra de arte. Então tem todo um contexto que leva aquela obra de arte a ter aquele valor. Então se alguém me chamar de ignorante, de leigo, por não valorizar a obra de arte e não pagar R$1.000, eu compreendo. Quem sabe eu poderia pagar 1.000 para depois revender por milhões. Poderia acontecer, mas não de gosto pessoal, porque eu não tenho conhecimento. Em alguns casos, é um conhecimento também que eu não aprecio.
É um conhecimento que para mim não tem valor ao ponto de valorizar aquela obra de arte. Mas para quem conhece, para quem valoriza o conhecimento, sim. Então eu entendo que também dentro do contexto de manejo, a pessoa não tem conhecimento e o conhecimento também que se passa para aquela pessoa não tem valor. Então quando fala que um dog, o meu dog, o Baruch, fosse para me vender ele 20 mil reais, a pessoa não pagaria. Eu compreendo a sua ignorância e o seu ponto de vista. E não estou falando que você está errado. Mas para quem conhece, para quem dá valor ao conhecimento, para quem conhece a raça e todo o contexto de manejo, para alguém pode ser até barato. Você faz ideia de quanto custa um dog adestrado, realmente dentro da função de guarda e proteção pessoal, territorial? Você tem noção de quanto custa um dog realmente treinado eficazmente para o combate territorial, de preservar o seu patrimônio, a sua vida e etc? De um adestrador que realmente saiba o que está fazendo? Pois é. Fala aí um valor. Um dog realmente treinado por um profissional, vamos pegar aí na pegada aí, quem sabe, do Jairo Teixeira, do treinador Nick, de outros dentro desse contexto, aproximadamente aí de 50 mil reais acima, para você adquirir um dog já treinado e condicionado para a função de guarda e proteção. 50 mil reais acima. Para adestrar um dog, dentro desse contexto, por tais profissionais, quando eu falo assim, não é só relacionado a eles especificamente, mas ao conhecimento, à experiência, à eficácia do manejo, geralmente uns 10 mil reais acima. Eu imagino que para adestrar um dog dentro desse contexto seria 10 mil reais acima só para adestrar o seu dog dentro desse contexto de guarda e proteção. Então se você pega um dog que já tem linhagem, tem temperamento, tem o manejo correto, de tradição, de genética, o valor é nas alturas. Eu vi uma matéria sobre um canil de Dobermans, só para cruzar, se não me falha a memória, o canil cobrava, eu não sei se era 2 mil ou 5 mil dólares, porque eu não sei se era 2 mil dólares e na época valiam 5 mil reais, ou se realmente era 5 mil dólares. Mas tem dogs que, para o canil, o dono liberar para cruzar com a sua cadela, se esse for o caso, nesse contexto do boxe, você teria que desembolsar aí 10 mil reais, colocando aí por baixo, só para deixar cruzar. Para deixar cruzar. Tem dogs que o filhote, só o filhote está entre 5 mil e 10 mil reais. Dentro desse contexto. Uma pessoa estava doando, dizendo que estava doando uma box tigrada, e eu fui conversar com essa pessoa, se a pessoa não tinha interesse de me doar, e se não me doasse, passasse ao menos o meu contato para quem ela fosse doar, porque a pessoa estava cobrando 450 reais no pedigree. E a pessoa exaltando ali a questão do pedigree, como se eu estivesse procurando a dog dela ou dele pelo pedigree. Eu até comentei, não, você pode ficar com o pedigree, eu só quero o dog. O dog não vai cruzar com pedigree. Eu só quero a dog. E a pessoa falando que eu estava procurando o dog por causa do pedigree e etc. Aí eu tentando conversar com a pessoa, né, de uma forma educada, respeitosa, a pessoa começou a me xingar, me ofender, etc. Eu fiz algum conteúdo aí, uns 2 conteúdos aí sobre pedigree falando sobre isso.
Aí a pessoa falando que se fosse vender a sua cadela com pedigree seria R$ 2.000. Aí eu comentei, porque eu pensei que eu estava conversando, né? Mas eu estava conversando, mas o outro lado não. Aí eu falei que o meu dog eu não venderia por menos de R$ 20.000. Aí a pessoa ficou mais ofendida ainda. Então eu pensei que eu estava conversando com alguém que entendia, porque falou que vender o dog até pra fora, alguma coisa assim, e etc. Então eu percebi que a pessoa apesar de ter um dog, entre aspas, com pedigree, não entendia de contexto aí de manejo. Então eu explico que você pegar um dog com mau manejo, o anti-manejo, a humanização, vem com muitas falhas, muitos vícios, alguns corrigíveis e outros não. Então dá muito trabalho. Mas o contexto ali é que eu quero tirar a raça com baruque. De preferência com uma dog tigrada. Eu quero ter um box tigrado. Como eu já tive um em outra oportunidade, se eu puder eu quero ter outro. E eu nem estava de olho na dog dele. Eu estava vendo outra que a pessoa realmente queria cruzar e lá embaixo estava sobre essa cadela, enfim. Então, se você pega um dog realmente que tem um manejo, o temperamento correto, tem um manejo correto, o preço é lá em cima, independente do pedigree. O pedigree ele só realmente vai ter algum valor se realmente ele está dentro do contexto de guarda e proteção do manejo correto, a qual eu comento nesse canal. E se é o contexto da pessoa que deseja o animal. Porque existe pedigrees, o dog é campeão, mas no contexto de exposição. O dog muitas vezes nem tem função para guarda e proteção. Tem uma certa aparência, por causa da alimentação, do suplemento, até da genética mesmo. Mas o dog não tem função para guarda e proteção. Então, dentro daquilo que o canal apresenta, dentro do contexto aqui de manejo, principalmente do dog box, para mim não serve. Um animal que só tem aparência, para mim não serve. Eu prefiro um animal que não tenha tanta aparência, tanta beleza exterior, estética, mas que tenha a função apurada e tenha o manejo correto para a proteção. Então, eu compreendo quando a pessoa não entende o que eu estou falando aqui, ou não dá valor. Automaticamente ela não vai dar valor no dog e no preço colocado no animal. Se o baruque ele fosse adestrado com Jário Teixeira, com Nick, se eu tivesse feito um manejo com ele profissional, específico, com todo o aparelhamento de um canil, de um manejo para a função territorial, até pessoal, o preço dele seria outro, seria mais alto. Então aqui no Brasil, quem sabe, as pessoas aqui não têm conhecimento, noção de manejo, de educação e etc. Então é incomum esses valores, mas tem lugares que eles têm conhecimento, eles dão valor ao conhecimento, e para eles lá é comum animais dentro desse contexto. Existem dogs muito mais caros, tanto para a venda como para a cruza. Mas só que a nossa realidade aqui ela é diferente. Aí mais uma vez eu contextualizo que o pedigree pode ter valor aqui até para quem não tem conhecimento, porque não tem conhecimento de manejo. A pessoa acha que aquele papel ali escrito alguma coisa vai levar o dog a ter um bom comportamento em situações adversas que podem acontecer no dia a dia, ou fazer uma boa guarda territorial ou pessoal sem um manejo correto. Então o pedigree não confirma que o dog será bom para a função, mas o temperamento e o manejo que o dog recebe. Então geralmente você não vê dog box
dentro aqui do contexto aqui do Baruch, nem do manejo que ele recebe através da minha pessoa, nem os conteúdos que são apresentados aqui. E é sobre isso que eu quero falar mais especificamente nesse conteúdo, que nem os canais que eu indico, nem os adestradores, treinadores que eu comento falam sobre do dog ele fazer guarda e proteção contra outro dog, que ele é um manejo necessário em certas situações. Então geralmente o manejo é sempre feito contra um ser humano, uma pessoa. E eu pergunto em alguns canais se o manejo que é feito contra uma pessoa, condicionando um dog contra um ser humano, se ele vai ser eficaz contra outro dog. Porque pode e acontece situações que é necessário o dono ser defendido por outro animal que venha atacá-lo, ou atacá-lo alguém da sua família, e o dog precisa fazer a guarda e proteção contra esse outro animal. E eles não me respondem especificamente, mas eu percebo que nos conteúdos posteriores eles estão falando aquilo que eu estou perguntando, mas geralmente só eu estou entendendo como melhorar a guarda e a proteção do dog contra a ameaça que for. Porque a ameaça, dentro do contexto de guarda e proteção, não é simplesmente contra um ser humano. Pode ser contra outro animal, pode ser contra outro dog. Eu passei num lugar aqui e eu me deparei com um porco, parecendo um javali. E minha família já teve chácara, meus avós, nós já criamos porcos. E eu sei que porco, ele é um bicho agressivo quando ele quer ser. Eu imaginei aquele porco, ele vindo fazer agressão. O dog condicionado, ele vai fazer a guarda e a proteção contra um animal nessa proporção, ou ele vai fugir? Então, o manejo profissional de guarda e proteção, o dog pode ser levado a discernir a ameaça e poder neutralizar essa ameaça. Não tem conteúdos no YouTube falando sobre isso. E no meu canal, eu não só falo sobre isso, como é demonstrado situações reais, verdadeiras, desse manejo, dessa situação, nesse contexto. Quando eu passei em algum lugar, estive em algum lugar, e eu precisei usar o Baruch precisou fazer a guarda e proteção dele próprio, não foi encenada. Eu não cheguei no cachorro, ou nos cachorros, e falei, ó, eu vou passar aqui tal hora, tal dia, e vocês vêm nos atacar. Ou eu combinei com os donos da casa, ó, eu vou passar aqui, você deixa o portão aberto, você solta o seu cachorro, deixa seu cachorro atacar o meu, porque eu quero fazer um conteúdo, eu quero fazer uma matéria, eu quero falar sobre isso. Não, de forma alguma. Eu evito esse tipo de situação, mas tem momento que a situação não tem como ser evitada, ela acontece. E você, o dog, precisa ter manejo para aquela situação. Tem muita explicação de evitar o dog combater, mas não tem explicação de como levar o dog a poder fazer a guarda e a proteção quando não há como evitar. Então sempre o melhor é buscar evitar, mas tem certas situações que não tem como evitar. Você vai ter que passar por aquela situação, da melhor ou da pior forma possível. É sobre isso que vamos comentar com mais detalhes através dessas imagens.
Tem pessoas que podem se escandalizar com esse tipo de conteúdo, a qual eu comentei em outros vídeos e enfatizo aqui também. Como se não fosse necessário esse tipo de manejo, como se fosse maus tratos ou algo parecido. É justamente o contrário, o oposto. Este é um manejo que ele traz um bom trato dentro do contexto de guarda e proteção. É um manejo necessário. O dog ele precisa estar preparado e condicionado a fazer guarda e defesa de si mesmo ou da propriedade, do território ou das pessoas que cuidam dele, a fazer a proteção e com eficácia. Geralmente é um assunto polêmico, pelo contexto a qual é aqui no Brasil, na internet, e pelo pouco conhecimento que se tem sobre manejo. Geralmente o contexto é humanizado, é o anti-manejo, um manejo que não tem obras boas e nem faz bem para a saúde do dog e nem faz bem para o vínculo entre líder e liderado, no contexto o ser humano na liderança e na dominância do animal. Então as pessoas querem tratar o dog como semelhante e o dog vai responder isso, mas não o vendo você como semelhante humano, ele vai ver você como semelhante animal. Então você trata ele como um semelhante humano e ele vai te tratar como semelhante animal, porque a psicologia dele é animal. Temos aí o dog tá lá atrás, ó, já atacando uma criança. O dog ele já exercendo agressão sobre uma criança. Aparentemente as crianças estão vindo ou indo para a escola, algo assim, mas parece chegar em casa e um dog ele ataca uma criança, que pode e acontece nos dias atuais. Eu não sei se o dog que vai fazer a guarda e proteção ele já tinha acesso à rua, ou se alguém viu a situação e soltou o dog para combater o dog, para defender a criança. O dog ele teve o discernimento de não atacar a criança, mas de atacar o outro dog que estava atacando a criança. Porque poderia acontecer do dog se juntar com o outro e atacar a criança. Eu perguntei a adestradores, a canais, se o manejo que se faz de guarda e proteção para um ser humano poderia ser feito contra outro animal, outro dog. Se o dog conseguiria discernir precisamente quem ele deveria atacar e quem ele deveria defender. Não obtive resposta. Vejam bem esse contexto. O dog, ele ataca um dog que está atacando esta criança, esse jovem. Se esse dog não tivesse aparecido, essa criança poderia estar gravemente ferida, deficiente de um olho, de uma mão, de um braço, dos seus órgãos genitais, ou mesmo essa criança ela poderia ter morrido. Mas graças a Deus e a guarda e a defesa desse dog, essa fatalidade foi evitada. Se fosse um ser humano ali, agredindo o dog, agredindo a criança, essa pessoa ainda poderia entrar no contexto de maus tratos.
ser denunciada e até condenada por maus tratos. Hoje nós vivemos uma situação muito delicada de inversão de valores, onde se prioriza mais um animal do que o próprio ser humano. E de uma forma errada ainda, porque quando você prioriza o animal, você tem que conhecer a psicologia do mesmo e trazer o manejo adequado para ele, que é os bons tratos. Tudo fora disso é maus tratos. Aqui, outro vídeo, uma criança menor, o dog já percebeu o outro dog, ele já está ali em alerta, e os adultos estão despercebidos, e da mesma maneira, esse dog ele vai fazer a proteção desta criança. Isto poderia acontecer em qualquer outro lugar. Você está com seu dog e alguém perdeu o controle do dog, o dog se soltar da guia, conseguir fugir de casa, um dog de rua, com uma agressividade acentuada, uma dominância acentuada, aversão à criança, e você ter o seu dog e ele ter o manejo, o discernimento de fazer a sua guarda e proteção, mesmo contra outro animal. Veja bem a situação. Aqui também poderia ter acontecido fatalidades graves. Foi na cara, no rosto, e o dog fez a guarda e a proteção da criança. Então esse é um manejo que eu acredito que ele deveria ser mais divulgado, mais falado, mais comentado. Até no contexto das pessoas terem mais cuidados com os seus animais, principalmente os que não têm adestramento, não têm dominância, não têm liderança sobre o mesmo. Nós vemos dogs soltos com pessoas que não têm liderança sobre o mesmo. Eu estava andando esses dias com a dog lá da casa da minha mãe, e um senhor com duas cachorras, uma na guia e outra sem guia. A sem guia foi descendo em velocidade, ele chamando a cachorra, e a cachorra não atendeu. E ela passou por nós. Mas ela voltou para atacar a Beca, que era a dog que eu estava. Então o senhor não tinha nenhuma liderança, domínio sobre a cachorra. E uma estava com guia e essa outra não estava. Então a pessoa não tem um domínio, não tem a liderança do animal. Ali aquela cachorra, se é macho ou fêmea, eu não pensei, poderia ter atacado uma criança. E ele não ter domínio, não ter liderança para conter o ataque da sua cachorra ou cachorro. E nesse contexto, se você tem um dog que ele está preparado para esse tipo de situação, adversidade, é útil, como nós estamos vendo aqui através dessas imagens. E parece que machucou a criança, não só psicológica, as pessoas estão olhando ali, parece que alguma parte ali está machucada ali da criança. Mas parece que ali na área ali da barriga ali o cachorro conseguiu machucá-la. Mas poderia ser pior se o outro dog não tivesse feito a guarda e a proteção. Veja, lá em cima, o dog ele foge na parte superior e o cachorro lá de cima, fugindo, viu a criança e veio em direção da mesma. Se esse dog não tivesse aí, se esse dog não tivesse feito a guarda e a proteção da criança, mais uma situação que poderia ser fatal. Porque o cachorro ele vem em extrema velocidade. Ele veio para fazer uma agressão muito forte. Só o impacto dessa velocidade aí seria fatal para a criança. O dog da família, ele tira a criança do raio de ação para o ataque contra a criança e vai fazer a guarda e a proteção. E o outro dog da família também vem. E ele foge.
E é um dog grande que ia atacar a criança. Olha o dono lá de laranja vindo correndo atrás do cachorro. Então, são situações que acontecem, só que não são tão divulgadas. E tem um combate contra esse tipo de manejo aqui no Brasil. A gente tem contexto que até o dog fazer guarda e proteção contra outra pessoa, no caso humilhante, um ladrão, já tem combate de ensinar o dog a combater, a fazer guarda e proteção. Em alguns lugares, algumas pessoas veem como maus tratos, doutrinar o dog para combater um ladrão, dirá para combater outro dog. Mas veja bem, aqui é uma criança. Então essas pessoas, eles não conseguem ver esse contexto a qual estou falando aqui. Alguns por ignorância, outros de má fé mesmo. Então a inversão de valores. Porque a pessoa está priorizando algo que não deveria ser priorizado. E aquilo que deveria ser priorizado não é priorizado. Aqui no contexto aqui, o mais importante é a vida da criança. Veja lá que o cidadão vai segurar o cachorro e ele nem consegue. Ele não consegue. A mãe desesperada. E aqui Deus deu um grande livramento através do dog. E eu enfatizo isso no canal, porque eu me deparo com situações assim, praticamente diariamente, aqui onde eu moro, que é um lugar mais rural, mas também já me deparei com situações assim, em lugares mais urbanos, onde o dog ele precisa fazer a proteção de si mesmo e até minha, ou de outra pessoa querida dentro desse contexto, de outro dog que não tem adestramento, que não tem dominância e liderança dos seus donos. E você precisa ter um dog que faça a guarda e a proteção dentro desse contexto. As pessoas, como eu comecei no início do conteúdo, não dão valor ao conhecimento até o dia que surge a fatalidade. Então, muitas pessoas desprezam o manejo correto, desprezam a obra do conhecimento e vem as fatalidades. Aí entra o mau caratismo, porque elas atribuem a fatalidade, a adversidade, não por elas não terem conhecimento, não por elas rejeitarem o conhecimento, mas elas atribuem a quem tem um bom manejo, um bom adestramento, a obediência à liderança do dog, tal fatalidade. Porque o dog é agressivo. Como se a humanização, o antimanejo, produzisse dogs menos agressivos, que em geral é justamente o contrário. Porque o manejo correto, o adestramento correto, dominância e liderança, ele leva o dog a discernir quando e onde e como deve usar a sua agressividade. E nos ensina também a estar preparado e a como se lidar com certas situações do dia a dia. Então, da mesma maneira que as pessoas rejeitam o conhecimento e, por consequência, vêm as fatalidades, assim também em relação à salvação da alma. As pessoas rejeitam Cristo como único Senhor e Salvador. Rejeitam o conhecimento. Não dão valor ao conhecimento. Até o dia que passam para a eternidade. E vão perceber, como nas fatalidades do manejo de dog, que tomaram a pior decisão de suas vidas, que foi não acreditar na verdade e receber e praticar o conhecimento. Então, o conhecimento, ele só é bom realmente praticado. Não basta só ter o conhecimento. É necessário praticar o conhecimento. E o conhecimento de manejo correto funciona como manejo da salvação da alma,
em Cristo como único Senhor e Salvador, também funciona. Aí fica na consciência, a cargo de cada um, acreditar ou não naquilo que funciona e naquilo que não funciona, e arcar com as suas consequências. E não culpar o outro pelo seu próprio mau manejo de dó, ou culpar a Deus pelo seu mau manejo com a sua própria alma. Não adianta chegar na eternidade, ser condenado e culpar a Deus, sendo que foi você que não se arrependeu dos seus pecados, foi você que não teve Cristo como único Senhor e Salvador, foi você que não praticou a verdade, como no manejo de dog. Não adianta culpar o outro se é você que não tem liderança e domínio sobre o mesmo, não acreditando, não conhecendo, não praticando a verdade de manejo que funciona. E com Deus e boa meditação das coisas de dog e, sobretudo, das coisas do alto. Falou com Deus, tudo de bom. E o dog ainda ficou na posição de guarda, olhando até o dog recuar. Ele está aí junto, tomando conta aí da criança e da senhora. Top. Olhem aqui, ó. Tá vendo ali, ó? Tá escrito, né? Proibido jogar lixo. Mas ó o ser humano, ó. Se o cachorro, você adestrar ele e ele aprender, ele não faz essa lambança aqui, ó. E ele não sabe ler. Se você ensinar o dog a não sujar, não fazer cocô num lugar e etc., ele vai obedecer. Agora o ser humano, ó, sabe ler e ainda continua sujando, ó. Então assim, é mais fácil você adestrar um cachorro do que adestrar um ser humano. Tem ser humano que, se você chamar ele de animal, você está ofendendo o animal, porque o animal não tem uma atitude dessa. Se os dogs soubessem ler, eles não fariam isso. E o ser humano sabe ler e continua fazendo. Falou, com Deus. Precisava de um milagre quando os homens não puderam me
busca de um milagre, quando tudo parecia escuridão. E quanto mais eu precisei, a tua mão me alcançou. E um milagre eu vi você fazendo em mim. Os meus olhos se abriram, pouca gente acreditou, mas a sua poderosa mão, a sua poderosa mão, eu vou contar pra todo mundo que Deus fez por mim. Eu vou contar as maravilhas de Deus. Deus restaurou a minha vida e me deu uma voz para minha geração, um milagre. Receba um milagre por parte do Senhor Jesus Cristo. Só Ele pode te entregar esse milagre.